O que quebra o seu jejum intermitente? Na aula de hoje nós vamos falar sobre jejum intermitente e o que quebra o seu estado de jejum e interrompe o seu emagrecimento. Meu nome é Paulo Domingos, sou conhecido como Paulinho, um dos criadores do método Keto Coach e um praticante e apaixonado por jejum intermitente. Eu comecei a praticar o jejum intermitente em 2015, por indicação clínica, indicação médica do meu médico. Mas eu não entendia muito bem o porquê que eu tinha que fazer aquilo ali, mas foi prescrito para mim. Então eu vou te fazer uma pergunta. Por que você quer saber sobre o jejum intermitente ou por que você quer ou está fazendo o jejum intermitente? Se você sabe responder essa pergunta, ótimo, perfeito, meio caminho andado. Se você não sabe responder essa pergunta, vem comigo, porque na aula eu vou te apresentar aqui 3 situações bem claras para que você veja em qual deles você está enquadrado ou qual deles você quer se enquadrar. Existem hoje linhas de jejum e existem 3 muito claros para mim. Um deles é o jejum religioso. O segundo é o jejum clínico, médico, terapêutico. E o terceiro é o jejum para emagrecer, o jejum da moda, o jejum do momento, certo? Para a gente poder entender mais ou menos como é que eles são encarados na sua aplicação, na sua prescrição, o jejum religioso, ele é hoje um jejum onde as pessoas entram no estado de inanição, elas simplesmente não se alimentam nem de sólidos nem de líquidos, salve algumas religiões, que é permitido ter a ingestão de água, mas a grande maioria não se permite ingerir nada. E nesse jejum religioso se tem a intenção de a pessoa transcender, da pessoa ter um estado introspectivo e de amadurecimento muito grande, onde a oração é presente durante esse jejum, ou seja, uma introspecção para esse estado elevado da mente, para que a pessoa se limpe, se purifique, que é uma purificação do corpo, da carne, e ele tem esse objetivo. Eu, particularmente, nesse jejum, penso assim, se uma pessoa não é preparada, se uma pessoa não faz, se uma pessoa tem uma frequência alimentar muito grande, ela pode sim, durante esse momento do jejum religioso, sofrer, ser quase um estado de penitência, porque quimicamente falando, um corpo que não está acostumado a ficar sem comer, está com frequências alimentares altas, pode sofrer um pouquinho mais do que estava pensando ou estava imaginando. Mas tem uma notícia boa, caso você queira fazer o jejum religioso. Existem formas, existe uma maneira de preparar o seu corpo para que no dia, naquele momento onde a sua religião pede a sua entrega, a sua abstinência alimentar, existe uma maneira de o seu corpo estar preparado para simplesmente se conectar e não sofrer com nada, nem com dor de cabeça, nem com irritação e nem com muita dor no estômago, até mesmo por causa do excesso de fome. Entendeu? Esse é o religioso. E o que quebra o religioso? Qualquer coisa que você coloque para dentro. Água, sólido, macronutriente, carboidrato, proteína, gordura, qualquer coisa. Salve algumas religiões que permitem que você beberique água, um copinho de água, alguma coisa assim. Legal? Não tenho opinião com relação a isso. Eu sei que isso é um conceito, isso é um direcionamento e esse é o objetivo desse jejum. O segundo é o jejum terapêutico, clínico ou jejum médico. Esse eu divido em 2. Que existe o jejum para tratamento de patologias, tratamento de doenças, tratamento de problemas crônicos ou agudos de algum paciente, onde o médico ou o nutricionista ou o endócrino interferem no processo do jejum e aplicam o jejum para que o corpo se restabeleça e consiga se recuperar mais rápido ou até sair daquele estado patológico de doença.
Nesse jejum, basicamente, alguns médicos, alguns endócrinos, direcionam 25% da necessidade calórica daquele indivíduo para ser dada para ele durante o seu estado de jejum. Ou seja, ele vai ser alimentado com sólido, com líquido, mas que componha 25% da sua necessidade calórica, para que ele faça o seu jejum terapêutico de maneira adequada. Mas isso é simplesmente um protocolo, uma prescrição. E existe o jejum terapêutico para prevenção, ou melhor, para ativar o médico que tem dentro de você. Porque durante o estado de jejum, você tem renovação celular, você potencializa, ou você tem um momento lá onde tem a maior produção de GH no seu estado de jejum, onde você começa a produzir mais GH, que é o hormônio do crescimento, é um hormônio reparador a nível muscular. Você tem o aumento da imunidade, você tem a baixa das inflamações do seu corpo, você diminui a aderência das fáscias musculares, ou seja, você diminui aquela rigidez, e você possibilita uma retroalimentação do que você tem dentro do próprio corpo, utilizando a sua gordura como energia, fazendo com que o corpo funcione com um alimento limpo. Limpo porque ele está dentro de você, limpo porque não veio de fora, e limpo porque ele não tem que ser processado. E aí nós temos aí no terapêutico, no clínico, no médico, essas duas divisões, que é o direcionado por um profissional da saúde, no qual esses 25% que alguns utilizam de macronutrientes, de acordo com a necessidade calórica, naquela literatura não quebraria o seu jejum. E tem o outro, o terapêutico, onde agora eu vou te dizer o que quebra esse jejum e o que você tem que fazer. Nesse terapêutico, o que você está estimulando que o seu corpo ele se repare, é importante que você reponha água e sais minerais. E eu vou chegar nesse ponto. Então você vai repor água e sais minerais. E todo e qualquer outro alimento quebra este estado de jejum reparador, terapêutico. Beleza? Entendeu? Massa. Legal. Eu acho que eu me fiz explicar. E agora a gente vai para o terceiro. O terceiro eu guardei para a gente ter uma explicação que vai contemplar os outros dois também. O terceiro é o jejum para emagrecer. No jejum para emagrecer, no jejum estético, no jejum onde a gente quer perder aquela gordurinha, a cartucheira e tudo mais, é importante que a gente entenda o princípio do jejum. O jejum é um estado metabólico do corpo, onde o corpo estimula o uso da própria gordura como energia. Estado ancestral, estado natural do corpo é este. O nosso corpo ele foi feito para funcionar com escassez e não com abundância. Se ele tivesse sido feito para funcionar com abundância, comer demais não deixaria as pessoas doentes. Tá? Então, no estado de jejum, para perder peso, precisamos entender o princípio. E se você quiser saber um pouquinho mais, tem outras aulas sobre o jejum que vai explicar isso aí um pouquinho mais a fundo. Mas entenda o princípio do jejum. O jejum estimula que o seu corpo use a sua gordura como energia. Eu vou dar aqui uma prévia do que acontece no seu corpo nesse uso da gordura. Nas primeiras 4 horas da sua última refeição, o corpo libera insulina. Insulina é um hormônio responsável por baixar ou reequilibrar os níveis de açúcar no seu sangue, distribuindo o açúcar para onde ele vai ser utilizado. Glicogênio muscular, para você fazer o seu movimento, e fígado, para estar ali para você ter um estoque, um armazenamento. Legal? Para ser usado também. Depois dessas 4 horas, você, não dando mais alimento, você vai começar a deixar um estímulo para o corpo que ele precisa encontrar uma solução para aquilo ali. E ele precisa mobilizar quem ele tem disponível, que seria gordura. Então ele chama a galera responsável pela mobilização da gordura. E aí, galera, seguinte, precisamos de gordura aqui, porque esse cara não está me dando mais comida e agora a gente tem estoque, então vamos acessar. Das 4 às 6 horas acontece isso. Das 6 às 8 horas, isso acontece efetivamente. A turma que tinha que mobilizar a gordura começa a mobilizar, joga para o fígado e o fígado transforma em energia. E a gente passa a funcionar com o nosso próprio alimento, um alimento limpo. Talvez você já saiba disso. Mas o mais importante é você entender o que isso tem a ver com o que quebra o jejum.
Você fez essa conversão, começou a usar a sua gordura como energia, começou a fazer todos os processos de saúde, produziu GH, melhorou a imunidade, tá benzão, isso, aquilo, outro, e tá mandando ver no seu jejum e perdendo peso, porque tá usando a sua gordura. O que quebra esse jejum? Todo e qualquer alimento que interrompa o uso dessa gordura. Se o seu organismo não encontrou nenhum tipo de macronutriente, alimento, seja ele carboidrato, proteína, gordura, no seu corpo, vindo de fora para quebrar, ele está concentrado em utilizar a sua gordura como energia. A partir do momento que você coloca qualquer tipo e quantidade, e eu estou falando sério, é quantidade também, tá? Há um tempo atrás eu estava nessa reflexão, porque não é a questão de me manter usando a gordura, é a questão de interromper o processo químico de uso da própria gordura para quebra para esses benefícios do jejum e utilização da gordura para emagrecer, certo? Então, qualquer tipo de alimento que interrompa esse estado de quebra da gordura do meu corpo, eu quebro o meu jejum. Se eu comer abacate, quebro o jejum. Se eu comer uma colher de óleo de coco, quebro o jejum. Se eu comer um carboidrato, uma maçã, um morango, quebro o jejum. Você precisa entender uma coisa. Tá, mas beleza, tu falou que isso quebra o jejum, então eu não vou comer nada que nem no religioso. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E aí o terapêutico, que eu disse que ia falar alguma coisinha aqui a mais, é o princípio no qual eu quero que você pense e que você comece a ter consciência. No Keto Coach, eu e o Ivan temos um objetivo, não é preocupação, uma missão. Fazer com que as pessoas comecem a pensar a respeito do que elas fazem. Não simplesmente recebam e saiam repetindo. É linha de raciocínio, é lei da coerência. E nós temos também um princípio que se chama repor aquilo que perdemos. E aí que vem a sacada legal do jejum. Se você interromper esse estado metabólico de quebra da sua gordura, você já entendeu, qualquer coisa que você tenha que quebrar, fazer com que o corpo quebre, para distribuir, para gerar energia, por mais que seja uma economia desse trabalho que está sendo quebrar a sua própria gordura, você está interrompendo seu jejum, sim. Agora, o que você está perdendo frequentemente durante o seu dia, seja por respiração, seja pela urina, seja pelo suor? Você perde água e sais minerais. Então, o que você perdeu durante o dia precisa ser reposto para que esse ciclo do jejum seja bom, ótimo, seja correto, seja positivo para você. Então, o que quebra o jejum? O que quebra o jejum é qualquer tipo de macronutriente, proteína, gordura, açúcar, seja na quantidade que for, ele interrompe esse estado. Então ele quebrou esse estado de emagrecimento momentâneo. Por mais que depois você tenha colocado a identidade biológica, alimentos com identidade biológica, que vão estimular o uso da gordura do seu próprio corpo, naquele exato momento ele quebrou esse uso. Então esse é o princípio da quebra do jejum. Parar de usar a sua própria gordura, seja por um breve momento, certo? Ele interrompe esse ciclo. E o que nós, para termos de maneira potencializada isso, e para não termos a fome, ou para retardarmos a fome, nós podemos prestar atenção. Bem, eu vou repor aquilo que eu perco. E o que eu perco o dia todo, a toda hora, a todo momento? Sais e água. Então você vai ingerir sais e água. E onde que nós encontramos isso? Bem, existem eletrólitos hoje no mercado que não têm açúcar, claro, e isso é importante, eletrólitos que são simplesmente os sais essenciais para o nosso corpo. Existe água, que você pode repor, e existem eletrólitos naturais. E eu vou dar um exemplo aqui, água de coco. Ah, mas água de coco eu ouvi falar que quebra o jejum. Eu acredito que a água de coco é um eletrólito poderosíssimo que está na natureza. E que quando você for ingerir ela para se hidratar, ela pode estar diluída em um percentual de água. Você pode botar 25% ou 30% de água de coco
e o restante de água na sua composição, seja num copo ou seja numa garrafa, que isso não vai quebrar em nada. Por quê? Porque isso é um princípio ancestral do seu organismo. Ele não interrompe o uso da sua gordura se você estiver repondo sais, que são fundamentais para a continuação também do uso da sua gordura, para a sua contração muscular e para que você tenha todas as funções metabólicas otimizadas. Tá entendido? Entenderam isso? Então vamos lá, vou fazer uma recapitulação aqui bem rápida, para não me estender mais. Nós temos 3 tipos de jejum aqui levantados nessa aula. O religioso, que é aquele jejum que se tu comeres ou tomares qualquer coisa, seja em qualquer quantidade, ele é considerado que tu quebra o jejum. Então tá. Então o que quebra o jejum religioso? Grande parte dos jejuns religiosos são feitos 100% sem colocar nada para dentro. Seja água, seja comida. Qualquer tipo. Pode respirar. Isso está valendo. Tá? Então, jejum terapêutico. Eu dividi em 2. O jejum terapêutico clínico, patológico, ou seja, não é o jejum patológico. Para quem tem uma patologia, onde o médico ou um endócrino ou um nutricionista vão estar interferindo e vendo de que maneira que ele consegue, naquela situação enferma da pessoa, dar os tipos ou quantidades de macronutrientes que a mantenha num estado de jejum metabólico, que se chama, e alguns usam um protocolo de dar 25% da necessidade de ingestão calórica do dia, e aí considera que ele fica, e eu também considero porque ele brevemente absorve aqueles macronutrientes e logo volta a usar a própria gordura. Temos o segundo jejum terapêutico, que ele é o preventivo, e esse eu uso o mesmo conceito de quem quer emagrecer. Nesse jejum preventivo, você simplesmente repõe aquilo que você perde. Se você está perdendo água e sais, você repõe água e sais. É o que mais você perde durante o seu dia. E para otimizar o seu estado de saúde metabólico, de conversão de gordura, de produção de hormônios, temos que repor isso que perdemos. Por isso que muita gente falha, por isso que muita gente erra no jejum, porque ignora que nós perdemos sais e só repõe água. Tá entendido? Então a gente, e qualquer outra coisa, quebraria também esse terapêutico, esse segundo terapêutico. E agora tem o para emagrecimento. O que quebra o jejum para emagrecimento? Qualquer macronutriente que venha a interromper o uso da sua gordura como energia. Exatamente. Ele interrompeu? Você interrompeu o jejum. Se ele é metabólico, se ele não é, não importa. Foi interrompido? Legal. Você continua usando a sua gordura, depois que consumir aquela ali, você vai voltar a usar. Não tem problema. Mas o seu jejum, ele foi interrompido. Aquele que é para não comer nada, para não se alimentar de nada, porque o seu corpo faça o restabelecimento, a reparação necessária. E aí você repõe aquilo que você perde. O que você perde no seu dia? Sais minerais e água. Reponha isso durante o seu jejum, que está tudo bem. Não há necessidade alguma de você estar repondo ou comendo alguma coisa. Se você comer alguma coisa, é uma opção sua. Você fez uma breve alimentação para se manter alimentado, para tirar aquele princípio de fome, ou repor algum alimento que deu vontade, e depois rapidamente você voltou para o seu emagrecimento, porque você continuou a comer uma quantidade ínfima. Mas quebrar o jejum é isso. Tá certo? Essa foi a aula sobre jejum intermitente e o que quebra, o que te tira desse jejum. Espero que eu tenha explicado aqui de maneira clara esses pontos, tá? E também eu vou te convidar agora, olha bem para mim, vou te convidar. Toca o sininho, tô esperando. Toca o sininho, dê likes e se inscreve no canal, que você fazendo isso, mais pessoas recebem o conteúdo, tá? O nosso objetivo do Keto Coach é desmistificar, deixar numa linguagem tranquila, que você consiga interferir no seu dia a dia, que não dependa de receitas de bolo para saber o que você está fazendo certo ou errado. É uma lei da coerência. Nós somos um organismo muito equilibrado. Nós temos uma condição de resgatar uma situação natural do corpo fazendo jejum. Então pratique, faça, que você vai colher muitos benefícios. Obrigado, até a próxima aula, um abraço.